Olá, eu sou Luzia do Descendo da Serra. É um canal que fala sobre o litoral sul do estado de São Paulo, principalmente da cidade de Itanhaém. Então a gente costuma falar muito aqui sobre os pontos turísticos, o que tem na cidade. E este ano estou fazendo uma série de vídeos relacionados às profissões, principalmente a profissão de corretor de imóveis. Esse ano eu decidi fazer o curso de corretor de imóveis, então eu entrei e procurei o curso de técnico de transações imobiliárias. Esse curso dá direito você a fazer transações imobiliárias. Então você faz a prova, você é aprovado, você pode fazer o cadastro no Cresce. Aí depois que você faz o cadastro no Cresce, você marca a solenidade, que é uma formatura, e você adquire a carteirinha do Cresce, que é onde você vai poder trabalhar com transações imobiliárias. A dificuldade, então, essa série de vídeos vai ser direcionada às pessoas que não têm a menor experiência. É aquela pessoa que pode ser considerada mesmo um iniciante, é só para iniciantes, né? Então, por quê? Eu sou iniciante, eu comecei este ano a pensar em fazer transações imobiliárias. Então, primeira coisa é adquirir a carteirinha. Vamos lá. O Cresce, né? O Cresce quer dizer Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, o Cresce, ele fiscaliza, tá, a profissão de corretor de imóveis, né? Através do seu código de ética, através dos seus princípios, né? Eles têm uma linha direta com você, tem um aplicativo do Cresce que você tira todas as suas dúvidas. Então, assim, até agora está sendo bem eficiente, né? Consegue tirar as dúvidas, consegue perguntar as coisas. Eles oferecem alguns cursos também, né? O que é o Cresce? Você tem que pagar uma anuidade. É um valor para você poder trabalhar. Sem essa anuidade, sem esse credenciamento, você está ilegal. Então, todo ano, em janeiro, aí tem os parcelamentos lá, todo ano você tem que pagar essa anuidade. Tendo o Cresce, estando com ele ativo, você pode começar a procurar a forma que melhor lhe convém de trabalho. Então, assim, o corretor de imóveis, ele é um autônomo, né? Então, ele decide como vai trabalhar. Ele pode trabalhar por conta, ele pode trabalhar para ele mesmo, pode montar um consultório. Ele é chamado de pessoa física. Como pessoa física, ele vai fazer as transações, ele pode trabalhar para ele no seu próprio escritório. Ele pode estar associado a outros escritórios. Pode prestar serviços em imobiliárias também, e pode trabalhar em lançamentos. Então, assim, o corretor de imóveis, são várias áreas que ele pode trabalhar, ele decide como vai ser. Em todas as modalidades, ele é um autônomo. Isso quer dizer que ele não tem vínculo empregatício, a não ser que o escritório ou a imobiliária o contrate como CLT, mas aí ele deixa de ser um autônomo e passa a ser um CLT. Né? Então, como autônomo, ele tem que arrecadar INSS, não precisa nenhum tipo não precisa ser MEI, aliás, o corretor não pode ser MEI, né? Então, ele é um autônomo mesmo, ele paga os seus tributos de acordo com o imposto de renda, né? A profissão dele é esta. Então, assim, você conseguiu, é hora de procurar emprego, assim, para procurar. Então, se você não está associado a nenhuma imobiliária, se você não conhece ninguém do ramo, se você já não está inserido no mundo das transações imobiliárias, você vai ter que procurar em momentos de fazer currículos, né? Eu comecei fazendo meu currículo, entregando via internet. Consegui uma única proposta, que foi participar de um stand de lançamentos, né? Para conhecer o que é um salão, né? Um salão. Posso ser associada, me chamando como é que eu posso ser associada, eu posso estar junto. Porém, se você está no salão, isso quer dizer que você pertence a uma construtora. Então, é uma empresa que te contratou
por associação, isso quer dizer o quê? Que não tem vínculos empregatícios, você vai prestar um serviço e ser remunerado por isso. O que ganha o corretor chama honorários, né? Então, cada local tem um valor. O Cresce, né? Ele tem uma tabela específica que regulamenta os honorários dos corretores. Essa tabela é negociável, né? Tem apenas um norte para você saber se está barato ou se está caro, o que você vai cobrar do seu trabalho. Então, assim, as construtoras, geralmente, elas estão dentro de um setor chamado lançamentos, que são imóveis em lançamento. Então, o corretor, ele pode trabalhar para lançamentos, que são as construtoras, ou ele pode trabalhar para o produto final, que é o vendedor, o comprador. Quem tem o imóvel, o dono do imóvel, contrata a pessoa e paga pelos serviços, né? Que é a capitalização da venda daquele imóvel. Sempre quem paga é quem contrata. Então, é certo que faça-se um acordo, um combinado, a pessoa assina um termo de contratação de serviços para poder pagar os honorários desse corretor. Então, são duas formas de trabalho, que é o lançamento e a venda de usados, de terceiros, né? Então, eu vou falar primeiro dos lançamentos. Lançamento é a construtora que contrata, que cria o empreendimento, contrata alguns escritórios que chamam alguns corretores. Geralmente tem um gerente que contrata alguns corretores que vão trabalhar nesses empreendimentos. Geralmente nos empreendimentos existem vários gerentes junto que tem o seu grupo todo. Então, geralmente todo aquele monte de pessoas não é de uma única pessoa, e sim de vários locais que chegam ali. Então, eu sou de um grupo, então tenho o meu gerente. A pessoa que trabalha na construtora, no lançamento, ela não ganha o mesmo percentual estipulado pelo Cresce. Então, assim, geralmente é um valor menor da venda do imóvel, né? O preço do imóvel, então tira-se os honorários dos corretores. Só que quando você está no escritório, você não é sozinho, tem o gerente, tem outros profissionais que cuidam dos corretores. Então, contratou o corretor, eu, por exemplo, se conseguir vender, eu ganho 3% do valor do imóvel, né? Então, o que acontece? Eu consegui ficar associada a uma construtora que tem alguns produtos, né? Esses produtos estão em vários locais, é isso que acontece quando você tem lançamento, né? Que você às vezes está localizado, o imóvel está numa região, você mora em outra, então você tem os problemas do lançamento. Quando você consegue o lançamento, você vai participar do plantão, né? Aí o que acontece? Você chega, geralmente existe um horário mínimo para a chegada, então todos os corretores têm que estar 8h30 no salão, porque vai fazer a lista, você vai assinar a presença, né? Daí é feito uma roleta, um sorteio para ver a classificação. De acordo com a sua classificação, você vai estar trabalhando, atendendo as pessoas, né? Então, assim, fez essa primeira parte, o que acontece? Você tem 4 formas de trabalhar no lançamento, né? O lançamento, ele é constituído por 2 leis, né? Por algumas leis específicas. A primeira lei é a 4.591 de 64 e a outra lei é 13.786 de 2018. Isso quer dizer o quê? Que todo empreendimento, ele precisa estar cadastrado no registro de cartórios, né? Então, você precisa desse cadastramento, precisa estar regularizado, somente para depois começar a fase das obras, né? De vendas, de obras, para poder entregar esse produto. E assim, a pessoa que compra um apartamento na planta, um imóvel na planta,
ela tem até 7 dias úteis, até 7 dias, que a legislação diz 7 dias, para poder desistir, né? Se ela simplesmente comprou por empolgação, ela desistiu, ela, em 7 dias ela tem todo o dinheiro de volta, inclusive a comissão do corretor, né? Então, assim, é interessante que o corretor se preocupe em oferecer um produto para uma pessoa que realmente compreende a legislação, tem acesso, quer fazer aquele assunto e não vá na empolgação, né? E a pessoa que compra também, ela tem que entender que pode ser frustrante para ela assinar um contrato, depois ter que desistir, né? Receber o que pagou, mas mesmo assim ela tem que desistir, né? Então, assim, é uma relação de transação imobiliária que precisa ser muito bem pensada. Então, assim, temos lá o pré-lançamento. É quando a incorporadora, muitas incorporadoras já estão com tudo praticamente registrado. Elas só marcam um pré-lançamento para informar aquela comunidade local, né, as pessoas, que naquele lugar vai ter um empreendimento. Então faz lá um tipo de apresentação e nisso convida algumas pessoas para irem visitar, para ir conhecer o empreendimento. Neste primeiro momento, porque é pré-lançamento, ela vai fazer simplesmente um cadastro, né? Não estamos falando de venda neste momento, e sim do empreendimento. Que tipo de prédio, como é que vão ser, quais os materiais que se usa, qual a localização, tudo que tem nesta obra. Para o pré-lançamento, as pessoas sempre sabem que é mais barato, né? Então, só que nesse momento não se fala ainda de venda. Então, depois vem para futuro lançamento, que daí já está tudo regularizado, você já tem a incorporação, você já tem maquetes, você já tem panfletos, você já tem o stand, muitas vezes já tem até o decorado. Então, assim, as pessoas são chamadas, quem era do pré-lançamento é chamado para vir no lançamento, né? Para conhecer os lançamentos futuros, e aí já começa realmente a proposta de venda. E geralmente você tem um desconto, um mimozinho ali para você conseguir antecipar a compra desse imóvel por estar na planta ainda. Ele não existe físico, ele só está em documentações, né, no campo do projeto. Geralmente se oferece algumas vantagens nesse momento, né? Que é uma planta mais personalizada, a pessoa pode mudar essa planta, porque como não está em construção, ela consegue colocar algumas necessidades dela e os engenheiros conseguem às vezes até mudar. Consegue também algum benefício, né? A questão de garagem, consegue negociar o andar, então você consegue fazer algumas trocas inteligentes nesse período. Depois vem a terceira fase, que é em construção. Isso quer dizer o quê? Que existe o decorado, existe o salão, né? Tem o momento de vendas, porém já existe o alicerce. Já existe a construção, já está ali o burburinho, já dá para visitar o canteiro de obras, né? E neste momento é onde geralmente está se vendendo as últimas unidades, né? Então a pessoa já tem poucas opções, já não consegue escolher tanto o andar que quer, a vista que quer, a posição do sol, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas que ela já vai ter que abrir mão para pegar esse apartamento na planta. Então, ainda tem algumas promoções, ainda tem alguns descontos, acaba sendo ainda uma coisa interessante, né? Até mesmo por causa do parcelamento da entrada. Terminando essa fase, vem a quarta fase, que é a construção, pronto para morar. Né? Quando fala assim, o apartamento está pronto para morar, isso quer dizer o quê? Depois que você fez sua proposta, depois que foi aprovada a proposta, você já fez todo o trâmite, foi feita a vistoria, é liberado para a pessoa mudar e usar o apartamento.
Então, o que acontece? Já nesse momento já está praticamente tudo pronto, área de lazer, toda a infraestrutura, a parte hidráulica, todos os laudos, né? Então, realmente está praticamente pronto. Só existem algumas unidades que estão no finalmente, que pertencem à incorporadora, né? Então, depois, quando acabar tudo, aí os apartamentos ficam... o condomínio pertence a assembleias, né, que são o síndico mais a assembleia dos moradores. Até então, a incorporadora, até entregar os apartamentos, ela é responsável por isso, né? Então é muito importante. Então você tem a incorporadora, você tem as pessoas que desejam comprar e no meio vocês têm o coordenador ou o corretor. O corretor é aquele que vai fazer a transação dessas negociações. Numa incorporadora, a gente não tem, na construtora, a gente não tem muito o que negociar, porque existe uma tabela, existe um acordo. Então, assim, o que faz o corretor de imóveis no campo dos lançamentos, né? Então, ele faz a acolhida do cliente, vê as necessidades desse cliente, mostra para ele, né, as documentações, mostra para ele o layout, o encartes, né, convida ele a ir até o decorado, né, mostra as plantas adequadas, faz um balanço do valor do imóvel, da entrada, né, das parcelas intermediárias. Então, se fala da incorporação, né? Porque é um investimento que está sendo construído, que ele está sendo alinhado. Então, é lógico que, de acordo com a mudança do mercado financeiro, existe algumas alterações econômicas, né? Com o aumento dos produtos. Então, tudo isso é incorporado a essa construção. Então a pessoa precisa ter ciência disso. Depois que a pessoa entende todo o trâmite do imóvel, aí é levada para a negociação, onde ela vai colocar no papel tudo o que ela consegue oferecer, né? Como ela dá a entrada, o que ela vai parcelar, como ela vai parcelar. Então, geralmente, neste momento, o corretor passa a fala para o coordenador, que é onde ele vai fazer essa parte mais burocrática mesmo, a parte de finanças. E acabou aí o trabalho do corretor de imóveis, né? Então, daí, e com o corretor acontece o quê? Como ele já atendeu, toda vez que ele atende, ele vai para o fim da lista, né? Então, eu atendi agora, então eu já vou para o final da lista. Se rodar a roleta, né? Se for todo mundo atender, se todo mundo atender, vai rodar, aí já vai o próximo da vez. E dependendo do empreendimento, você vai tendo quantos atendimentos você consegue girar, né? É uma vez para todo mundo. O que acontece quando o teu cliente só veio visitar o empreendimento? Você queimou a vez, você vai para o fim da fila, né? Então não tem muito o que fazer. Você conseguiu realizar, ótimo, não conseguiu, vai para a próxima, né? É assim que funciona. Tá? E é nessa questão. Até agora, né, eu tive um plantão, participei de um único plantão, por isso que aqui é só para iniciantes mesmo. Então, assim, as pessoas estão pegando o meu início, né? O meu início de corretagem, né? Então, eu fui uma vez, eu consegui fazer um atendimento, né? Que o senhor veio, conversou, pegou o encarte e nem quis olhar o decorado. Então, assim, não tem problema. A próxima vez, né? E é assim que vai indo, né? O que eu percebi, né? Que neste momento. Então, assim, o perfil do corretor, ele vai sendo lapidado de acordo com as experiências que ele vai tendo. Eu percebi assim que eu não vou muito eu não sei se lançamento seria o que eu gostaria de fazer, né? Porque eu gosto de intermediar as vendas. Talvez a minha área seja outra, mas assim, eu vou ficar um período no lançamento e vou estar sempre contando, atualizando
como é, e conversando com pessoas que são do lançamento. O que eu observei até agora, que é um perfil de pessoas que não gostam de fazer todas as transações. O que é isso? Quando você tem outro tipo de intermediação, você é responsável por todos os processos do trabalho. Então, desde a coleta do imóvel até a pesquisa das documentações, até a venda, acompanhamento dessa venda, né? Então, assim, o lançamento já não tem essa parte toda, porque a incorporadora te oferece a documentação, você só tem que checar se isso é verdadeiro ou não, né? Você checa, você faz uma pesquisa intermediária para ver e participar dos plantões e aprimorando a sua ação junto ao cliente que vem chegando. Então, é lógico, cada vez que você vai atendendo, você vai lapidando essa questão. O corretor, ele não pode omitir nenhuma informação. Ele não pode deixar dúvidas no cliente, né? Então, lembrando que ele é um técnico de transações imobiliárias. Então, ele não pode negar informações, ele não pode omitir informações, né? Ele não precisa ditar o parecer dele. Tipo, eu não gosto de apartamento, eu não vou falar que é maravilhoso, né? O que você acha? Não tem que achar. Eu moro em casa, então assim, é outro estilo, né? Então, é a parte pessoal, eu não preciso me prontificar, mas dizer sobre a estrutura, dizer sobre a localização, sobre as condições dos materiais, falar sobre as melhorias, isso é obrigação, né? Então, assim, às vezes o corretor, ele esquece que ele tá trabalhando, que ele tá fazendo um trabalho de transação comercial, né? A opinião dele pouco importa, deixa para a hora do cafezinho, né? Então, é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A opinião pessoal do estilo de vida, né? É da pessoa, não do cliente, né? O cliente pode perguntar assim, e você? Aí é outra coisa, sou eu, né? Mas como é que é o apartamento, né? Como é que é a vista, eu tenho que mostrar, ele tem que ver, ele tem que sentir se aqui está sendo oferecido é o que ele quer. Eu tô começando agora, então assim, não tenho a experiência não chegou ainda. Então, o meu primeiro objetivo é aprender a fazer transações comerciais para lançamentos, né? E aí, se eu vender, é uma consequência do trabalho de transação que eu estou fazendo. Não que o primordial eu tenho que vender, não. Eu tenho que vender uma transação imobiliária, porque o meu cliente deseja ter a melhor atendimento meu, né? Se ele vai comprar ou não, é uma característica dele. Eu tenho que fazer o trabalho de apresentação, de orientação, sempre sou orientador, né? Então, isso deixar bem claro isso, né? E assim, para o corretor é muito difícil, o que eu percebi lá, as pessoas ficam muito frustradas, terminei o dia, eu não vendi, né? Então, assim, isso é um trabalho que a pessoa tem que fazer sempre, né? Porque todo mundo que trabalha por conta, que é autônomo, né? O cara que vende coco, né? Então, se ele sai no verão, ele vende muito. Se ele sai no inverno, pode ser que ele não venda nada. Então, assim, não é só querer vender, é querer passar uma informação adequada, que a pessoa se sinta segura e que ela vai fazer a melhor opção para ela. Por isso que é bom, assim, às vezes a gente não tá tão ansioso em vender. Seria bom vender, né? Porque você é um corretor, você ganha através suas vendas. Mas antes de mais nada, tem que ter todo um trabalho, toda uma formação antes de conseguir cumprir a primeira venda, né? Ou talvez lançamento não seja a sua opção, não seja o que vai te trazer um bem-estar, uma alegria. Então você tem que pensar. O que é importante para a pessoa que está iniciando agora é conhecer, né? Que é o meu principal objetivo. Eu quero conhecer todos os lances
da corretagem para ver se qual dessas áreas eu gostaria mais de permanecer. É isso, gente. Eu vou trazer a legislação também específica, porque toda organização tem uma legislação, né? E a gente vai se falando com os próximos vídeos.